Tem gente que tem capacidade de encontrar água, facilidade de encontrar água. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Tem a ver que naquele tempo, cavar poços era uma necessidade vital para alguém ser próspero e sobreviver naquele tempo. Sem poços de águas não se podia ter plantações, não se podia ter animais, porque a água era mais importante do que o ouro. Em terra árida, em terra de deserto, só alguém seria abastado, abençoado, próspero, rico, se tivesse um lugar, uma propriedade com água. Sem água, as pessoas se nivelariam por baixo na linha da pobreza, na linha da miséria, e seriam servos de quem tem água. Porque com água se vive, sem água não se vive. E a riqueza de uma pessoa naqueles dias eram medidas pelos poços que eles cavavam. Agora o detalhe, a terra está diante dos nossos olhos e ela é enorme, e você pode cavar, e qualquer um podia cavar, com uma diferença, e com uma dúvida: onde cavar? Onde cavar, se cavar naquele tempo demandava um trabalho enorme. Como se cavavam? Agora vem a parte mais difícil de cavar poços. Alguns tinham lanças, pedaços de pau, de madeira, onde faziam pontas e iam fincando na terra. Vai vendo aí quem é trabalhador braçal. Eles demarcavam, alguém dizia: vai cavar poço aqui, e eles começavam a furar a terra. Depois vinham com uma pá e com uma enxada, e tirava a terra que fora removida, e assim com colheres, pás, enxadas, com as unhas, com as mãos, eles cavavam os poços. Levavam meses e às vezes anos para achar água. As pessoas, dependendo se tivessem rochas embaixo, perdiam o poço, tinham que cavar em outro lugar, e todo o trabalho cansativo, que denotava o maior esforço, era recomeçado em outro lugar. E eles iriam ali, todos os trabalhadores cavando. Por isso, quando não se achava água, era prejuízo para o dono daquele terreno. Imagina comigo que nós estamos aqui no deserto, Isaac, filho de Abraão, chega em um lugar que Deus manda ele ficar, e ele sabe que água significa prosperidade, capacidade de multiplicação. Água significa provisão de vida abundante. Água significa eu posso projetar minha vida para o futuro. Se eu tiver água, eu vou ser um latifundiário, eu vou dominar, eu vou ser cabeça, a promessa que Deus fez ao meu pai vai se cumprir na minha vida, mas eu preciso saber os pontos onde essa promessa me alcança, e um deles, para que a promessa se cumpra, é eu ser dono de poços. Não adianta Deus ter uma promessa para a sua vida, se você não sabe o próximo passo para você segurar essa promessa. Se você não conseguir dar o próximo passo e não tiver sabedoria, essa promessa demora para chegar. Então ele sabia que Deus havia prometido isso a Abraão, seu pai. Abraão passou para Isaac a bênção, porém, Isaac agora tinha que desenvolver a sua salvação, a sua bênção, a sua riqueza. Ele tinha que caminhar em direção à promessa que Deus fez a Abraão, seu pai. Se nós fôssemos perguntar hoje, nos dias de Abraão ou de Isaac, Isaac era um cavador de poços. Não era qualquer um que sabe onde cavar. Não era qualquer um que sabia como cavar. Não era qualquer um que podia pagar pessoas para cavar. E não era qualquer um que podia se dar ao luxo de levar um ano para cavar um poço.
ele era um cavador de poços. Se fosse nos nossos dias, ele era um empreendedor nato. Ele era um industrial. Ele era um comerciante. Ele era uma pessoa visionária. Ele era um visualizador de negócios. Se você quiser comparar Isaac daquele tempo com o Isaac atual, ele seria um visionário de rendas, um investidor da bolsa, um cara que sabe investir em plataforma financeira. Era um cara que vislumbra dinheiro, é um cara que vislumbra sucesso, é um cara que sabe promover a sua história, fazer o seu marketing, trabalhar esse marketing pessoal. Isaac não só sabia fazer dinheiro, mas ele sabia realmente o que dava dinheiro, e ele sabia que não adiantava ter gados e nem plantações, se ele não tivesse como manter tudo isso. Então ele começa a base dele do jeito certo. Ele não começa construindo uma casa do telhado, ele começa do jeito certo, é do chão. Ele começa planejando a sua vida, ele começa planejando a sua história, e as lições vão seguindo, porque naqueles dias, Isaac era uma pessoa que tinha a capacidade de multiplicar. Quando ele pensa primeiro na água e não no gado, porque a tentação, quando você tem um dinheiro, é pensar primeiro no carro do que na casa. E Isaac pensou primeiro na água do que no gado. E todo mundo quer o gado, todo mundo quer a plantação. Isaac pensou: por que eu teria gado? Por que eu teria plantação? Se esse não é o degrau do sucesso. O degrau do sucesso em qualquer empreendimento é eu fornecer meios para crescer, é eu estruturar a minha vida profissional de maneira que eu venha a crescer, é eu conseguir demandar a minha necessidade e o meu esforço no lugar certo, eu não perder tempo, eu não jogar dinheiro fora, eu não comprar alguma coisa que depois eu não consiga pagar. Então, Isaac era alguém que produzia para si bem-estar, e com esse bem-estar, ele tinha tranquilidade para prosperar. É alguém com capacidade e visão de multiplicação, de alavancar negócios e de gerar recursos ambulantes, por onde ele andava, porque a Bíblia diz que ele cavou poços onde ele foi. Diga assim comigo: por onde andou. Então ele sabia descobrir o melhor da terra, ele sabia, havia uma promessa sobre ele, como existe uma promessa sobre nós, amém? Mas mesmo tendo a promessa, se você não descobrir os segredos que te envolvem, você não pode ser abençoado, porque Deus não joga pérolas aos porcos, porque os porcos não saberão o que fazer com elas, vão pisar e despedaçar. Então as riquezas do céu vêm para alguém que tem visão e capacidade de discernir o poder de multiplicar daquele lugar. Veja o que diz o verso 26, 1. Aonde ele ia, fala assim comigo: Deus prosperava na sua vida. Agora diga assim: mesmo em tempos de fome. Tempos de fome significa que nós estamos passando pelo mesmo período, estamos passando pela mesma dificuldade, mas Deus era com ele mesmo em tempos de fome. Deus levava ele no lugar que todo mundo sofria, mas ele, no meio do sofrimento, diga, no meio da fome, ele conseguia plantar e colher. O grande detalhe, a grande diferença entre nós, não é que Deus abençoou mais a um do que o outro, e nem que Deus foi generoso demais com alguém que nasceu nesse ano e não foi com o que nasceu no outro ano. Não, é a nossa capacidade de percepção da vida. O diferencial: coração bom todos têm, vontade de fazer o bem todos têm, vontade de ajudar todos têm, mas tem um diferencial em cada um de nós,
aqueles que executam bem a palavra de Deus, que colocam em prática, eles conseguem alavancar negócios. E Isaac, a Bíblia diz que ele conseguia cavar poços de águas boas, águas vivas. Se fala águas vivas, é porque haviam águas que não davam para beber. Haviam águas, como o povo de Israel encontram as águas de Meribá, eram amargas, eram venenosas. E Isaac encontrava, demandava o seu esforço em poços de águas vivas. A grande diferença aqui, eu quero que o Espírito Santo me ajude a te ensinar, é que quando ele começa a crescer, e quando ele começa a ser abençoado e a descobrir coisas, as pessoas passam a ter inveja dele. O capítulo 26, dos 12 a 16, diz que as pessoas se levantam contra ele para destruí-lo, porque ele se tornou muito poderoso. Então eles fizeram o quê? Olha, não podemos matar Isaac, ele é bem protegido, então vamos entulhar os seus poços. Vamos entupir os poços dele, assim os gados morrem, a plantação morre, e ele fica pobre como nós. E assim foi, planejaram. Então, quem cava poços naqueles dias era gerador de empregos, era um cara gerador de renda, era um cara que promovia o bem-estar social, ele era empregador, ele era alguém que conseguia trabalhadores para trabalhar todo o tempo, e as pessoas trabalhavam para ele sabendo que ele iria pagar, porque ele tinha colheita para vender e gado para multiplicar. Entende a correlação? Alguns Isaques hoje em dia conhecem a arte de produzir recursos para si, para a comunidade e para os outros. Muitos Isaques hoje são donos dos seus próprios negócios, enquanto aqueles que não têm visão, eles vão trabalhar sempre por um salário a vida toda. Escute de novo. A maioria segue a sina de trabalhadores servis, estão felizes com o salário que ganham e ficam nesse salário até a aposentadoria. Esses são os servos de Isaac daquele tempo, daqueles dias. Mas existem muitos Isaques que são despertados por Deus na promessa que Deus deu a cada um de nós, e que eles não se conformam em viver com um bom salário apenas por mês. Eles querem ser o Isaac da história, eles querem a bênção por completo, eles querem a arte de produzir riquezas, eles querem comandar. Imagina comigo aqui, que Isaac está cavando poço num deserto. Ele não está cavando um poço numa terra boa, rica, ele está cavando um poço num deserto. E vem comigo para o que Deus pode te ensinar. Qual é o trabalho mais lucrativo de onde você vive? Pensa comigo. Qual é o que mais dá dinheiro para empreender? Esse trabalho mais lucrativo que você possa entender ou conhecer, é preciso gestão. Quando fazemos a gestão, na gestão não pode faltar planejamento, porque uma vez que você planeja para falhar, você já falhou. Uma vez que você falha em planejar, você já planejou para falhar. Então toda gestão tem que ter planejamento. E assim, nós, desde a construção da nossa história, escute, você sai da puberdade, vira homem, quer namorar, tem que ter gestão no namoro, tem que ter gestão no casamento, tem que ter planejamento, você tem que vislumbrar a pessoa que você está se casando, porque nós podemos estar começando a construir uma casa pelo telhado. Estamos olhando para o bem-estar dele ou dela, a beleza dela, nós estamos olhando as coisas aparentes que vão passar e de repente nós não conseguimos planejar e vai chegar depois de 20 anos, não suporta mais conviver juntos, porque não houve uma boa gestão, porque você não descobriu
mas os sinais estavam ali. Então, se hoje você falhar em planejar, você já fracassou no futuro. Isaac fazia gestão. Jeremias 2, verso 13 diz: o meu povo fez duas maldades. Qual delas? Primeiro, me abandonou o Senhor, Deus de toda a terra. E o segundo, a Bíblia diz assim: cavaram cisternas rotas, que não podem reter as águas. Ou seja, é um povo que busca a cura onde existe doença. É um povo que busca a vida onde existe morte. A igreja está misturada. Ela pegou a palavra de Deus, pegou os cursos coaches da vida, e ela conseguiu misturar a palavra viva do Senhor com cisternas rotas que não podem reter as águas. E nós começamos a acreditar em positivismo. Nós acreditamos que sucesso é alguma coisa que vem só para algumas pessoas. Tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, ele chama O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Nesse livro ele fala de mudança de paradigma. Mudança de paradigma é aquilo que você pensa e carrega dentro de você. O que eu estou querendo dizer, numa palavra simples, é que Deus criou você para reinar, para que as promessas de Abraão alcancem a sua vida em todas as áreas. E de repente estamos vivendo como alguém que serve aqueles que comandam as nações, que encabeçam as nações. A Bíblia, ou o sucesso, o autor diz que o sucesso é simples de entender, mas não é fácil. Ele, pelo livro todo, ele diz assim, o sucesso é muito simples, mas não é fácil. Pega um cara aí que está andando numa corda bamba, atravessando um lado para o outro do prédio, você vai ver como é simples. Ele vai um passo após o outro, mas é fácil? Não é. Tenta fazer para você ver. Não é. Isso é sucesso. Ele define sucesso de maneira bem simples. Ele tem uma ideia sui generis ali, e ele fala assim, o sucesso é conseguir o que você quer, e felicidade é querer o que você conseguiu. Então as pessoas correm em busca de felicidade. Para você ter felicidade, ele ensina que é preciso primeiro ter sucesso, porque quando você tem sucesso, se você se contentar com esse sucesso, então você encontrou a felicidade. Agora, se você não tem sucesso, você também não encontra a felicidade, e vive a vida numa busca vazia pela felicidade. Mas, seguindo, ele ainda simplifica muito mais. Ele fala que a regra é simples, mas não é fácil, quando ele discorre sobre a forma que alguém desenvolve riqueza com naturalidade e mesmo a custo de muita dificuldade. Por exemplo, você tem um vizinho, seu vizinho aparece com um carro zero, ele faz viagens para o exterior, de repente ele está reformando a casa toda hora, e você ali na luta, mal dá para pagar as contas, e você se mantém mês a mês ali, e tudo apertadinho. Depois do dia 20, o dinheiro já desapareceu, e você já está lá devendo o outro mês. E você vê ele chegando todo bem, abastado, tudo, e você já parou para se perguntar, talvez ele conheça estratégias que você não conhece? Você já parou para se perguntar por que ele é bem sucedido? Esquece essa política nossa corrupta. Pense em alguém que trabalha e consegue as coisas, e você vai descobrir que o sucesso está bem perto de mim e de você, e às vezes nós não conseguimos ver, porque o sucesso é medido nos detalhes, de como você gasta o seu tempo. Escute de novo, porque essa é uma palavra de Deus para você. O sucesso, ele é medido em como você gasta o seu tempo, e como você prepara a sua estrutura para manter esse sucesso, porque atingir o topo, uma vez ou outra, eu e você vamos conseguir, mas permanecer lá, poucos conseguirão. Então o sucesso, ele é medido em detalhes, de como você gasta o seu tempo, e de como você prepara a sua estrutura emocional, profissional, espiritual, para manter o seu sucesso, e como você aplica a sua visão na gestão correta, para não perder o sucesso que alcançou.
Explicando em miúdos, é mais ou menos isso. Corrida de cavalo. Os cavalos chegando na reta final, o primeiro colocado chega com 30 centímetros de cabeça à frente do segundo. Depois de uma competição acirrada, o cavalo ganhador ganha $15.000. O cavalo que ficou em segundo ganha $5.000. A minha pergunta é a seguinte: o cavalo que venceu correu 3 vezes mais do que o segundo, sim ou não? Mas ele, quando venceu, ele ganhou 3 vezes mais do que o segundo. Por que isso aconteceu? Porque uma pequena diferença no seu desempenho faz uma grande diferença no seu resultado. O grande detalhe é que Isaac está nos ensinando empreendedorismo. E que você não precisa fugir da terra da fome. Porque mesmo em terra de fome, a bênção do Senhor te alcança. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a resposta está na minha preparação. Eu posso ser melhor no meu foco, na minha concentração, na minha visão. Quando eu tenho visão clara da corrida, o que eu quero, onde eu quero chegar, quanto é o prêmio da minha chegada, e eu me preparo para essa corrida, eu não vejo o que vai dar, mas eu foco, eu preciso ganhar isso, eu tenho que saber exatamente o que eu quero, eu tenho que saber qual é o custo da minha preparação, eu tenho que saber onde os competidores estão se preparando, o que é que eles estão vendendo, o que é que eles estão fazendo, como eles trabalham. Então eu consigo, com a promessa que está sobre mim, com a bênção que é sobre mim, com aquilo que Deus prometeu e já está em mim, eu consigo vislumbrar águas vivas, mesmo no meio do deserto. O que a palavra quer nos dizer é o seguinte: enquanto o mundo dormia, Thomas Alva Edison estudava dia e noite, ficava acordado noites e noites, semanas pós semanas, para descobrir como o filamento da lâmpada podia acender. Enquanto as crianças brincavam, um menino chamado Bill Gates emendava um livro no outro. Enquanto os jovens curtiam, ele estudava a didática de um livro no outro, ele emendava um no outro, e hoje as crianças que brincavam viraram homens, trabalhadores, estão trabalhando enquanto Bill Gates brinca de contratá-los para o trabalho. Como você gasta o seu tempo? Em que você aplica o seu tempo? Quanto tempo você passa na Netflix da vida? Quanto tempo você passa nas suas redes sociais, conversando, rindo, brincando? Pois é, eu vou lhe dizer, enquanto você está ali gastando mal o seu tempo, você está deixando de cavar poços para o seu futuro. E então vai chegar no fim da vida com, infelizmente é assim, mas é uma cultura brasileira, vai chegar com uma aposentadoria indigna, mal dá para seu sustento, e tentando de alguma forma sobreviver, e viveu a vida, viveu dezenas de anos ali, na linha da pobreza. Gente, quando eu comecei a pesquisar sobre Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó, e por que eles eram ricos, e por que eles não perderam, e por que só aumentaram, parece que é a mesma frase que nós ouvimos muito em treinamentos. Olha, a repetição leva à perfeição. Faça isso sempre, porque você vai repetindo, você vai ficar perfeito. E eu vou dizer para vocês que a gestão da perfeição, ou a gestão da repetição que leva à perfeição, é exatamente a disciplina. É exatamente a disciplina dessa repetição.
É isso que eu e você não somos ensinados, a sermos disciplinados naquilo que queremos, a sermos vocacionados, a não mudar a postura, a não mudar a posição. Sabe, aquele que consegue fazer a gestão disciplinar da sua vida espiritual, emocional, sentimental, profissional, vai estar sempre nos primeiros lugares da vida. A Bíblia diz: vê um homem habilidoso na sua obra, vê um homem que sabe trabalhar, esse perante reis assistirá. Por que Provérbios diz isso? Porque ninguém que faz a coisa bem feita fica para segundo. Eles são exaltados. Porque a igreja vive com os piores trabalhos. Porque a igreja vive com os piores salários. Porque desde que nós conhecemos Jesus, nós achamos que Deus tem que nos dar tudo na boca. Nós achamos que Deus tem que enviar os anjos, como no tempo de Elias, e alimentar o profeta. Nós não nos preparamos como devemos. Nós não entramos na concorrência para ganhar, nós ficamos orando, dependendo de Deus, dar uma graça, abençoar, um vento soprar na hora, uma chuva cair, alguma coisa acontecer, para eu ter a confiança que Deus está comigo, quando na verdade Ele já me capacitou, Ele colocou dentro de mim a capacidade de ser cabeça aqui nesse lugar, de dominar, de ver o mundo espiritual, de transformar o mundo físico. Porém, eu me acostumei, me acovardei e me amarrei a depender de um sobrenatural fora de tempo. Alguém já disse que nós temos 10 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E nós temos mais de 100 trilhões de terminações nervosas. E nós não conseguimos usar mais do que 3% do nosso cérebro. E quando eu vejo alguém que consegue usar 5 ou 7%, eu acho um absurdo, eu acho ele de outro planeta, eu acho ele incrível, e muitos ainda idolatram. Tudo porque alguém conseguiu desenvolver mais do que 3% que eu estou acostumado a desenvolver. Os gregos dominaram o mundo, a cultura helenista dominou o mundo, sabe por quê? Eles, quando não tinham trabalho, eles se retiravam para os montes para pensar. Por que para pensar? Porque o pensamento formaria a cultura daquele tempo. E quando alguém pensa o que você nunca pensou, você acha ele um gênio. Mas por que ele é um gênio? Porque ele pensou na vida que você nunca pensou. Enquanto você corre, ele pensa. E enquanto ele pensa, ele direciona você onde ele quer que você corra, para produzir para ele que pensa. Consegue entender ou está dando nó? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: está dando nó, mas a gente vai desatar. O problema, gente, é que eu não consigo ver além dos meus olhos físicos. Fernando, vai ali, apaga aquela luz para mim. Cássio, bota aqui uma figura para mim. Eu vou falar para você como nós não conseguimos ver além dos nossos olhos físicos. Pelo amor de Deus, não saia desse lugar agora. Bota a primeira gravura aí. O que é que vocês veem aqui? Me digam. Isso aqui está fácil. O que é que vocês veem aqui? Rápido, gente. Um vaso? Pode ser um cálice? O que vocês veem aqui? Me digam. O que vocês veem aqui? Olha, tem gente que vê o quê? Um cálice, um vaso. E se eu falar para vocês que tem duas pessoas aí, você consegue ver? Você viu como seus olhos te enganam? Olha a segunda figura. O que é que você vê aí? Onde ela está? E ela está voando? O tapete é voador?
Ah, olha ali, olha os seus olhos de novo tentando te enganar. O problema nosso é que a gente só acredita naquilo que a gente... Isaac, ele acreditava no que ele recebeu de palavra de Deus, e não no que ele via, porque ele via terra deserta. Ele via o tapete ali, ó. Ele via a sombra, mas ele acreditava na palavra de Deus. Olha a terceira. O que você vê aqui? Uma caveira, o que mais? Veja como vocês estão. Tem gente que viu uma caveira aqui. E se eu falar que ali tem uma mulher no seu espelho, na penteadeira? Viu como seus olhos te enganam? Olha a outra figura. O que você vê aqui? Um sapo? Consegue virar essa figura? É um sapo. E se eu falar que o seu olho está te enganando porque a figura ela é a cabeça de um cavalo e você está vendo um sapo? Aqueles que conseguiram ver falam assim: ah! Conseguiram ver o cavalo? A Tati ainda não, Tati? Conseguiu? Ô, Fernando, acende, por favor. Não conseguiu ainda, Keila? Ajuda. Ajuda a Keila aqui. Conseguiu, Keila? Não? Clayton, por favor, mostre o cavalo para ela ali. Mostra lá. Aponta. Não é só a Keila, é que tem mais gente não falando, mas só mostra para nós. Olha lá. Ó. Meu amor. Ó, aqui tem uma parte do corpo, olha lá, a crina, mostra a orelha lá. Vê se, tá vendo a orelha? Olha a cabeça dele lá. A boca e o nariz lá em cima. Não conseguiu ver ainda? Você vai ver à noite, na hora de dormir, ele vai mostrar. Na hora de dormir, ele vai mostrar o cavalo. Também não, Sara? À noite o Binho vai mostrar o cavalo para você. Vocês vão ver o cavalo. A Keila e a Sara vão passear de cavalo hoje à noite. Nossa, irmã. Mudou? O que vocês estão vendo aqui? Se você olhar, de repente você vai ver que ele está flutuando, ok? Mas ele está só com uma poça, ou poça, como diz aí, ao lado. Acabou, Cássio? Acabou. Então, acenda aí. Seus olhos podem estar te enganando e você não sabe. Talvez por isso nós estejamos vivendo como cidadãos de segunda. Gente, volta para mim aqui. Se você tivesse outra chance, depois de aprender um pouquinho essa lição, você mudaria sua postura? Você tentaria de novo? Você casaria de novo? Você recomeçaria de novo? Você se consagraria de novo? Você acreditaria de novo? Você teria mais coragem e menos medo? Depois de aprender sobre isso, você vai ver que o óbvio, só é óbvio, fala comigo, para olhos avisados. Tem gente que mesmo mostrando ainda, ele fixou na mente a ideia de um sapo, e ele só vê o sapo, ele não vê o cavalo. Olha lá, amor. Eu digo, se eu disser a vocês que as oportunidades na vida, escutem, se eu disser a vocês, isso é muito sério, que as oportunidades que vocês têm na vida, é a mesma de 30 segundos atrás, que eu tinha uma figura ali mostrando para vocês, não mudou, apenas que nós não conseguimos vê-las. Então eu acho que alguém é melhor do que eu. Então eu acho que alguém vai mais longe do que eu.
Então eu acho que esse negócio de iate, riqueza, é para Bill Gates. Então eu acho que é para pessoas muito preparadas, mas a Bíblia diz em João 8,32, que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Isaac estava numa terra árida, deserto, e ele cavou no deserto. Todo mundo ia dizer, você é burro, cara. Cavar num deserto. Ele tinha por trás dele uma promessa, e ele via águas vivas saindo do deserto, e Deus disse, vou abençoar a sua geração, sua família, vou multiplicar sua descendência, tudo que eu prometi ao seu pai, eu vou cumprir. Então ele tinha um instinto de cavador de poços no deserto. Era como se Deus falasse assim para você: seja um tirador de água, nem que seja da pedra. Deus está nos desafiando a sermos um causador do sobrenatural, alguém que tem uma fé que opera o impossível por essa palavra, alguém que tenha sabedoria para governar o mundo. Deus está nos desafiando, gente, para mudar a sua história. Reflita o que acabou de ouvir e considere agora o que eu vou falar. Pandemia. O que você entende por isso? Pelo amor de Deus, Deus está falando, eu ia cobrar de você R$5.000 se eu fosse dar esse curso para você. Olha, pandemia, o que é que o mundo está falando? Fala assim, problema. Fala assim, peste. Fala praga. Muito bem. Isso é para mim e para você. Sabe para quem comanda o mundo o que é pandemia? Fala assim comigo, fonte de renda. Oportunidades de negócios. Fala, lucro. Olha só, dinheiro escasso, tempo de dinheiro escasso, comida difícil, trabalho apertado, gente desempregada, faltando o ganho todo reduzido, dificuldade de sobrevivência, o que fazer? Isaac estava na pandemia dele, era fome, não tinha comida. Como é que vai manter os animais? Como é que vai manter a família? Pandemia. Veja oportunidades na crise. Eu não posso continuar com o emprego desvalorizado durante a pandemia. Nesse tempo eu já sei, a roda não vai girar. O mundo não vai ser do mesmo jeito. Por que muita gente insiste? Estamos tentando ensinar que você tem que extrair água de deserto. Eu vou seguir tendência de mercado, meu povo. Mudou. O mundo é outro. Antes funcionava assim, todo mundo comprava ali, era na feira. Agora não. Mas caiu o seu ganho e você precisa sobreviver. Qual é a tendência de mercado? Gente, eu não vou abrir um salão de beleza. Ninguém vai mais. Eu não vou vender quadros, uma loja de quadros, de antiguidades. Ninguém vai comprar. Eu não vou abrir uma loja de decorações. Eu gosto de decorações, de artes. Ninguém vai comprar. Tendência. Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que aprender, senão eu vou falir. Eu não vou fazer negócios de coisas supérfluas. O mundo não precisa disso. Eu não vou ser mestre de cerimônias. Ninguém vai casar nesse tempo. Eu não vou fazer festa por aí. Ninguém vai em festa, gente, não pode. Eu não vou alugar imóveis, chácaras, retiros. Ninguém vai, não pode. Nesse tempo a roda não gira. E o povo fica pedindo a Deus, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. E ele está falando assim, sabedoria governa o mundo. Eu tenho que entender o que Deus está falando. Eu não vou vender sapato, gente. Ninguém vai sair para comprar sapato em tempo de pandemia. Eu não vou vender roupa. As pessoas não vão comprar. Só vão comprar se for no ego, mais nada. Mas ninguém vai. As lojas ficam vazias. Eu não vou comprar alianças que ninguém vai casar. Eu não vou comprar joias que ninguém vai usar. Eu tenho que ter
porque é um tempo, fala comigo, de falta. O que todos precisam, fala assim, é comer e viver. Quer abrir um negócio agora que dá dinheiro? Comida. Sabedoria, gente. Todo mundo precisa comer. Para quê? Para viver. Remédios. Pode abrir farmácia, vocês vão vender. Todo mundo vai buscar sabedoria, gente. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que se eu pensar como atender essa demanda que o mundo agora precisa mais rápido, e se eu oferecer isso de forma segura e bastante facilitada, diga assim, eu sairei na frente. Entende? Consegue entender isso, sim ou não? Não adianta eu abrir um negócio para comer e ser mais caro que todo mundo. Não. Tenha um lucro menor e um giro maior, e você vai ser conhecido, vai lá que lá é mais barato e todo mundo vai buscar. É tempo de sabedoria. Isaac, a Bíblia diz que ele fazia estratégias de mercado. Hoje, irmão, vou te ensinar isso. Aumente, amplie o seu relacionamento virtual. Não, meu negócio é trabalhar com o braço, é sol a sol. Escute, você vai ficar sem dinheiro. Não é, a roda não está girando. Quando a roda voltar a girar, você volta a trabalhar no que você trabalhava. Agora muda, amplie o seu relacionamento virtual, vai vender máscaras. Vai vender máscara por aí, não é mais bala no sinaleiro, é máscara, você não entendeu ainda? Ajuda aí, compra uma balinha. Não, ninguém quer bala. Ele quer máscara por causa do vírus. Você vai vender testes do Covid. Presta atenção, muda. Eu sou vendedor, eu vou de porta em porta. Vende teste do Covid. Para de vender roupa e sapato esse tempo. Agora é hora de ser sábio. Ofereça trabalho home office. Você está em casa, você reduz custo, você abre a sua própria loja virtual, você aumenta ganhos, você faz delivery, você manda entregar em casa, você faz a sua empresa na sua casa, tudo fica mais barato. E acredite se quiser, vai vender plano funerário que dessa vez dá certo. Eu estou dizendo. Estou vendendo Eligir da Fonte da Juventude, tempo de todo mundo morrendo, vai vender plano funerário, vai por mim que você passa de ano. É o único tempo que você vende bem, plano funerário, porque está todo mundo com medo. Vai elaborar cursos de relacionamento, gente, por quê? Porque está todo mundo em casa, marido não aguenta a mulher não aguenta o marido. Vai elaborar cursos, mestrados, ministra aulas online de qualidade lúdica, didática, eficiente, porque a criançada está toda dentro de casa. Mudou o foco. Mas a água continua a mesma. Você só tem que ter a estratégia certa para tirar a água abrir o poço no lugar certo. Senão você vai cansar e vai empobrecer e vai morrer. E a Bíblia diz que a bênção estava sobre Isaac, amém? Então, gente, tem uma frase aqui que eu quero que você guarde. Quem chega primeiro bebe água limpa. Seja o primeiro. Elabore coisas que te dão sustento. Dá muito trabalho abrir poço, pastor? Dá. Mas a Bíblia diz que se alguém quiser sobreviver, deve cavar poços, mesmo no deserto. Somente quando nós mudamos a nossa percepção é que nós mudamos a realidade dentro da nossa mente. Me perdoe por ter que dar um curso a vocês antes da pregação, mas nós todos pensamos que estamos parados no universo. Nós estamos pensando que o universo é plano, gente, mas a Terra, a Bíblia diz que ela é redonda. E por incrível que pareça, você acha que está parado, você acha que está num terreno plano, mas a Terra gira em torno de si mesma. Isso chama-se rotação. E a Terra gira em torno do Sol. E a Bíblia diz que a Terra
ela é alcançada por todos os raios do sol, e esse giro da Terra no sol chama-se translação. E assim mesmo, com tudo em rotação, tudo acontecendo, e eu e você vivendo sem sentido, numa miserável escolha de sofrimento, eu e você achamos que nada está acontecendo, quando na verdade a vida está acontecendo a 1000 por hora fora da sua cabeça. E o que tem a ver com tudo isso? Fala assim comigo, é que você está em constante transformação e ainda não sabe. Como assim? Você está casado com uma pessoa há 20 anos. A pessoa que você se casou há 20 anos atrás não é mais a mesma. A pessoa de 20 anos atrás não existe mais. Se você terminar esse relacionamento, acontecer alguma coisa, uma tragédia, uma falha, uma traição, ou qualquer outra coisa, onde seja necessário você se separar dessa pessoa, você vai descobrir que nunca conheceu essa pessoa, porque a vida está em transformação. Você não pisa no mesmo lugar 2 vezes, você pisa só uma vez. Você não passa pela mesma água 2 vezes. Uma vez um amigo falou assim, olha, vamos nadar naquele rio que a gente já, naquelas mesmas águas que a gente nadava quando tinha 10 anos de idade. Eu falei, impossível. Aquelas águas já foram para o mar, agora tem outras. Aquelas nunca mais. Agora são outras. O mundo está numa constante transformação e nós não entendemos isso ainda. Eu tenho só alguns minutos para falar para vocês sobre os poços. Depois que eu falei tudo isso, onde eu dei aqui uma pincelada de gestão, e por que sua vida não está melhor do que deveria estar, não culpe a Deus, não tem nada a ver com o mundo espiritual, tem a ver que o seu desempenho é fraco, tem a ver que nós temos milhares de cursos grátis, online, porque o up do momento não é mais TV aberta, é YouTubers, redes sociais. Nós temos milhares de cursos online e vocês perdem tempo conquistando o menino, conquistando a garota, mandando nudes para lá, nudes para cá. Vocês perdem tempo num tal de Facebook da vida, onde um fala mal do outro porque gosta desse partido, e o outro odeia o Bolsonaro, nunca conheceu o Bolsonaro, mas odeio. O outro odeia o outro presidente, nunca conheceu, mas eu odeio, só porque não pensa como você. E vocês estão perdendo tempo, quando deveria fazer a gestão do tempo e não ficar convencendo pessoas a serem como você, porque é chato ser igual a você. Ninguém suporta ser igual a você, só você aguenta você, por isso que só existe um. Ninguém aguentaria 2 de você. O mundo está em transformação, meu povo. Não culpem a Deus, nem as oportunidades. Até agora tem gente vendo sapo lá no cavalo. E olha a demora que nós temos para mudar, para acompanhar. E é sério o que eu estou falando. As pessoas querem abrir um negócio para falir depois, que não tem gestão. Só que a Bíblia diz algumas coisas espetaculares. Cavar poços naquele tempo era com as mãos, com as varas, com as facas, com as lanças, com as pás, com as hastes de ferro, lanças de ferro, facas, espadas. Eles faziam lanças de madeira, colher e muita força física empregada. Por isso, se cavar e não achar água, era custoso e penoso. Você já imaginou quanto tempo você pode ter perdido na vida e poderia ser um PhD, poderia ser melhor do que você é hoje, você poderia estar formado e o mundo olhando para você de baixo para cima, e hoje você se sujeita a viver como dá. Eu vejo essa parte de cavar poços, sabe,
Pior de tudo que cavar e não achar, é cavar e achar águas vivas e alguém vir tomar de você. Então eu vou falar para você o que aconteceu aqui. Para alguns é muito difícil começar de novo quando alguém toma alguma coisa sua, porque nós preferimos as últimas consequências do que deixar para trás aquilo que não deu certo. Você sabia que a maioria das separações, os divórcios, eles acontecem só no limite do esgotamento emocional de cada um? As pessoas, elas ficam se segurando o quanto podem. Sabe por quê? Eu não aceito ele ficar com ela, me trocar por ela. Eu não aceito ela me trocar por ele. Não aceito. Eles se seguram. É muito difícil começar de novo. Mas eu associo isso a cavar os poços e alguém tomar esses poços de você. Parem de conversar aí, por favor, senão eu vou mandar vocês cavar poços. As consequências, as últimas consequências, elas são terríveis. Você não conhece mais a pessoa que viveu X anos. É uma ruptura emocional, uma ruptura sentimental, uma ruptura de alma, de história, que você fica se perguntando. A dor maior não é porque ele foi embora ou porque ela foi embora. A dor maior é porque eu perdi tanto tempo, se ia dar nisso. Isaac, sabe, as pessoas guardam essa mágoa, essa dor, esse rancor, essa inimizade, essa briga, essa tristeza, essa traição, essa injustiça até morrer. Tudo por causa de não abrir mão. Eu não abro mão. Escute isso. Isaac achou água uma vez, então ele sabia que podia achar água de novo. Escute de novo. Isaac achou água uma vez, então ele sabia que podia achar água de novo. Escute de novo isso. Você se casou uma vez, você encontrou um relacionamento de amor uma vez, você foi valorizado uma vez, você venceu uma vez, você foi campeão uma vez, você conquistou aquele dinheiro uma vez, você chegou naquele negócio, naquele nível, naquele comércio uma vez. O que significa? É que tudo que você consegue uma vez, você pode conseguir outra vez. Mas nós não conseguimos ver. A gente vai até o fim, até sofrer, até sobrar só o pó da rabiola, até a caveirinha falar assim: ó, me segura. Está só a sola do sapato gasta e furada, até não servir para mais nada e tentar se levantar. Agora eu vou me levantar. O que sobrou é 2 perninhas, um biquinho, 2 olhos que parecem farol e mais nada. É um ET, gente. Você foi até o fim da sua história para tentar recomeçar. Escute isso. Verso 18 de Gênesis 26 diz que o primeiro poço, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado. Depois da morte de Abraão, ele deu os mesmos nomes que fora posto por Abraão. Os mesmos nomes significa gerar, significa, fala comigo, entulhado. Você sabe por que eles entulharam os poços? Porque a sua felicidade causa inveja aos seus inimigos. Você sabia que muita gente que elogiou o seu casamento tinha inveja de você? Você sabia que muita gente que elogia o seu marido é porque tem inveja de você? Muita gente que elogia a sua esposa é porque tem inveja de você? Muita gente que elogia a sua loja tem inveja de você, e ela tenta entulhar o seu poço. A sua vitória incomoda invejosos. Sua vida incomoda. As pessoas gostam de falar de você porque eles têm inveja de você.
A inveja é alguém que quer ser como você e não consegue. Por isso ele tenta de alguma forma tornar você como ele. Porque ele é invejoso, porque ela é invejosa. Eles podem viver com você, mas nunca se esquecem de deixar você viver. Conhece gente assim? Não esquece você um minuto, nem vive mais com você, mas não para de falar de você. Você é sempre assunto. Eles são invejosos. Eles entulharam. Para os invejosos, o mais importante é atrapalhar a sua vida do que cuidar da vida deles. Você só conhece pessoas, ou você conhece ou já conheceu pessoas que já fizeram parte da sua vida, e hoje, mesmo distante, elas interferem em tudo que você quer fazer. Conhece gente assim? Que não te deixa viver? E você fala, mas eu já estou anos-luz, e ainda assim a pessoa, você é o ponto alto da fofoca. Tudo você não é legal, você não faz certo na família não gosta de você, eles até inventam, sabe? A Bíblia diz que ali havia um tempo de fome. Diga assim comigo: haverá sempre um tempo de fome em nossas vidas. Sua vida não é mil maravilhas, não é uma Disneyland espiritual. Escute, vai ter um tempo onde você vai estar mesmo herdeiro da promessa. Você vai chegar num lugar, como diz a Bíblia aqui, um lugar de fome. O que é um lugar de fome? É um lugar onde são tempos de dor, de tristeza, de choro, de deserto, de falta. Isaac teve que se mudar para um vale em Gerar. Sabe o que significa vale de Gerar? Fala assim comigo, lugar de pernoite. Agora presta atenção, é lugar de sobrevivência provisório. Todos nós na vida, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que ter um lugar só para nos manter vivos. Não é o nosso lugar, mas a gente vai precisar desse socorro. Onde ele foi? Ele foi para Gerar. Entulharam os poços dele, ele foi habitar em Gerar. Gerar era um lugar provisório, um lugar de quebra-galho, um lugar de se refazer da dor, um lugar onde só dá para o gasto, um lugar onde você só sobrevive, é um instinto de sobrevivência. Você vai sempre aparecer você está procurando um emprego lá na multinacional e vai aparecer ali na lanchonete. Aquilo é Gerar na sua vida. É um lugar de quebra-galho até você chegar na sua promessa, até onde Deus quer. Mas Isaac foi para lá, e ele é o filho herdeiro de Abraão, e pela fé nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Se somos filhos de Abraão, nós vamos passar um tempo em Gerar. E muita gente diz assim: não quero esse emprego, não é o que eu queria, não gosto disso aí. É quebra-galho. Seja sábio, você não vai ficar lá. Isso é um tempo de pernoite, é um lugar só de sobrevivência, é um tempo de só ganhar para viver, mais nada. Todo mundo vai para Gerar. E mais, para você sair desse lugar provisório, Gerar, você vai ter que fazer o que Isaac fez. Primeira coisa que Isaac fez, fala comigo: cavar poços que o seu pai cavou. Você sabe o que quer dizer isso? Você vai ter que cavar poços familiares de novo. Você vai ter que refazer o caminho que você perdeu com a sua família. A primeira coisa que Isaac fez foi desentulhar, desentupir, limpar os poços que o seu pai cavou. Porque no princípio estabelecido por Deus está a sua vitória. O que tem de gente que não se dá bem com o pai, não se dá bem com mãe, não se dá bem com o filho, não se dá bem com alguém da família, fizeram uma fofoca e aquele povo todo se levantou contra vocês, vocês viveram um para o outro e todo mundo longe deles, se isolaram.
ou falaram mal de você num tempo que machucou muito. Isaac estava longe do pai, ele foi restaurar esse projeto familiar, ele foi cavar poços familiares, ele restaurou os poços que estavam entulhados pelos invejosos. Quantos de vocês não fizeram inimigos na família por causa de uma fofoca? Ou porque o pai nunca te deu atenção, ou porque a mãe nunca te valorizou, e você tem dificuldades, você aceita porque é mãe, mas você quer ela lá e você aqui. Olha, você quer ver o segredo do sucesso? Comece a cavar esses poços que estão entulhados, os laços familiares que foram destruídos por fofocas, invejas, mentiras, calúnias, malícias. Tudo deve ser restaurado. Sabe por quê? Porque você vai encontrar águas vivas. Não é nem porque alguém merece, é porque você está no caminho das águas vivas, porque você está no caminho daquele que vai mostrar para você o segredo do sucesso, porque você vai brilhar nesse lugar. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele faz primeiro com que esse alguém se conserte para ser merecedor das bênçãos dEle. A palavra do Senhor é tão linda que ela diz que muitas pessoas não sabem cavar poços. O que eles fazem? Eles sabem colocar pedra no seu caminho, eles sabem atrapalhar a sua vida, eles sabem ver defeitos em você, eles sabem ver dificuldades. Mas sabe por que eles sabem fazer isso? Porque eles nunca souberam cavar, e você sabe cavar. Por isso que eles botam tanta pedra no seu caminho. Se entulharem seus poços, não fica aí pelos cantos, nem escondido da família. A família pensa que eu não presto para nada, por isso que eu fico longe. Não. Conserte-se com eles e continue cavando poços. Tomaram só um poço seu, conserta, continue cavando poço, não pare de cavar até limpar, porque a bênção está com você, você está no lugar da bênção. Agora Deus está com você, seus poços não ficarão entulhados de pedras, porque Deus é com você. Amém, gente? Olha só, restaure o primeiro poço da sua história familiar. Mas o segundo, a Bíblia diz nos versos 19 e 20, que cavaram os servos de Isaac num vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar falam assim: contenderam. E chamou o poço Ezeque, porque ali contenderam com ele. Gente, o invejoso também espalha contendas. Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Tem gente que só quer botar você numa fria. Ele não tem personalidade nenhuma, então ele joga um contra o outro para estourar em você. É gente que vive de contenda. Geralmente esses que cometem mais erros na vida e erros escondidos, são os mais pecadores da família, é que apontam os seus erros e os seus pecados. Geralmente essas pessoas que são piores de caráter, eles fazem os outros duvidarem do seu caráter. A Bíblia diz que Ezeque significa contenda, lugar de intimidação. E eu vou dizer, água de contenda é amarga. Sabe o que Isaac fez? Cavou outro poço, mas eram águas amargas. Ele vivia bem a custo de muita luta, muita briga. Escute o que Deus está falando para você. Por isso Isaac deixou aquele poço para quem estava brigando, para que eles bebessem do seu próprio amargor. Isso mostra, gente, uma lição terrível para quem não aprendeu e tremenda para quem aprendeu. Deus tem águas melhores para você. Não beba água amarga, não viva de água de contenda, não trabalhe em um lugar de contenda.
Todo dia você chega em casa depois de uma briga. Não more com alguém em contenda. Não se relacione com alguém em contenda. Águas de contenda deixam a vida amarga. Amém? Em terceiro lugar, Sitna, o verso 21, diz que ele foi, abandonou aquele poço, foi cavar outro. Não diz quanto tempo levou, achou, e quando achou, contenderam, lutaram, guerrearam contra ele. Sitna significa inimizade. Olha só, ele está passando por lugares em nossas vidas que ele abandonou porque não fazia bem. Depois que ele deixou Ezeque, que era contenda, brigas, não eram inimigos, mas brigavam muito, agora ele abandona a inimizade. Mais uma vez, ele viu que eles só queriam água para eles. A palavra Sitna significa inimizade, acusação, briga e ódio, e é a mesma raiz do nome Satanás, que significa inimigo ou adversário. Povo bendito do Senhor, águas de inimizade são águas venenosas, mas cedo ou mais tarde você vai morrer por elas. Abra mão da inimizade, saia de lá. Mas é meu esforço, é meu trabalho. Vou dizer de novo, abra mão, porque a promessa vai te alcançar agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele procurou cavar outro poço de amizade agora, onde ele podia se refrescar com alegria. E o verso 22 diz que ele cava outro poço e ele bota o nome de Reobote. Significa Reobote, fala comigo: lugar espaçoso, lugar de descanso, lugar de alívio e lugar de prosperidade. Olha aí, olha o que é que Deus está falando. Ele superou com honras o lugar provisório, lembra? Ele superou, ele aguentou o lugar provisório. Ele superou com honras o amargor e a contenda de Ezeque. Ele triunfou sobre o veneno da inimizade de Sitna. E agora Deus o recompensou com alívio, descanso e prosperidade. Você não precisa ser amargo como aquele que é amargo com você. Você não precisa ser inimigo daquele que se coloca como inimigo seu. Você não precisa contender com quem quer contender com você, porque esses são os passos de Reobote. Você tem que vencer lá. Superar adversidades foi um dos fatores para que Isaac pudesse encontrar Reobote. Deus tem um Reobote para aqueles que confiam nele. Cave fontes de águas vivas. Cave poços de águas vivas. Faça o bem àquele que te faz mal. E ele andou cavando poços. Todos os poços que ele perdeu, ele falava para ele: vida que segue. Gente, é água sobre a ponte. Eu vou estar aqui encerrando agora, falando com você uma coisa importante que um dia eu ensinei para Sara. Muitas vezes a Sara passava por momentos onde ela queria desistir. E nesse tempo de desistir, ela ficava para baixo. E um dia eu ensinei uma lição a ela. Eu peguei um graveto uma vez, joguei na água, numa correnteza, no riozinho, e o graveto veio até nós. Eu joguei lá na frente e ele veio, e depois ele passou. E eu falei assim: essa é a sua vida. Aquele graveto é um problema para você. Aquele graveto é o seu mal. Aquele graveto é a sua dor. Aquele graveto é a sua tristeza. Você está vendo ele te alcançar, ele te alcançou e ele passou de você, e nunca mais ele estará aqui. Isso significa que a nossa vida é sempre uma água sob a ponte. Ela vai levar embora tudo que veio, não vai parar. Nenhuma dor dura para sempre, nenhum deserto é eterno, nenhuma noite é eterna.
Nenhum sofrimento é até o destruir de todas as suas esperanças. É água sob a ponte o que aconteceu com você. Continue cavando. Você tem a promessa de Deus. O lugar provisório vai embora, o quebra-galho vai embora, aquelas coisas que a gente faz aí, vai embora, vai ficar um tempo de excelência na sua vida, a inimizade vai embora, a contenda vai embora, o ódio vai embora, a tristeza vai embora, e você vai encontrar Reobote, lugar de descanso, de alívio, de prosperidade. Amém, gente? Vamos cavar poços, fique de pé, e nós vamos orar juntos. Agora vamos fazer algo diferente. Vamos fazer algo profético para as nossas vidas. Por exemplo, você vai levantar as mãos, e você, uma das mãos levantadas pelo menos, você vai começar a orar no seu lugar e vai dizer assim: Deus, no meio do deserto é possível encontrar água. Deus, no meio da minha dor é possível encontrar paz. Deus, no meio da minha tristeza é possível encontrar alegria. Vai profetizando. Deus, no meio da minha dificuldade é possível encontrar um caminho aberto. Deus, eu vou ser o gestor da minha oração. Eu vou orar com entendimento, com sabedoria. Eu não vou orar só gritando e chorando com as minhas emoções. Eu não vou orar me debruçando sobre a minha perda ou sobre a minha dor. Eu não vou orar e chorar porque eu fui abandonado, porque meu filho saiu de casa, porque meu casamento acabou, porque meu negócio faliu, porque eu perdi alguém na minha família. Não! Eu ainda consigo encontrar águas vivas, porque a promessa está sobre mim. Reobote existe. Deus, eu estou aqui para vencer, fui marcado para vencer, e eu venço, porque em Cristo está escrito que eu sou mais que vencedor. Então vem hoje, Senhor, eu profetizo, eu não vou ficar parado no que não deu certo, eu não vou ficar lamentando o que deu errado, eu não vou ficar chorando pelo tropeço que tive, eu não vou ficar expondo as vergonhas que foram expostas da minha vida, eu não vou ficar por aí lamuriando, chorando e reclamando e murmurando como se eu fosse um imprestável, uma solução imprestável para essa terra. Não! Eu sou herdeiro das promessas do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e a palavra que foi falada a Abraão vai se cumprir, não só em Isaac, não só em Jacó, mas também na minha vida nesse século. Eu sou herdeiro da promessa, e eu declaro que sobre a minha vida ainda vai fluir águas vivas para a glória do Senhor. E Deus deu descanso a Isaac, e ele morou em Berseba até o fim dos seus dias, porque Deus lhe fez mais poderoso do que todos os seus inimigos. Cave hoje poços de águas vivas. Deus está te ensinando que todo o potencial que você precisa está em você, está aí. Usufrua disso, porque o poder para encontrar água você já tem, é o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é a água viva que desceu do céu. Encontra essa água, ela vai renovar as suas forças, ela vai te pôr de pé, ela vai te limpar, ela vai tirar os entulhos, e ela vai alimentar a sua vida, a sua alma, e ela vai valorizar você. Você vai ser mais próspero do que antes de entulhar em seu poço. Você vai ser mais rico, mais abençoado, e vai saber fazer a gestão de tudo que Deus te deu. A Bíblia diz que Isaac foi para Berseba. Berseba é lugar de aliança.
onde o inimigo não pode tirar o sucesso conquistado. Perceba, é lugar de 7 fontes. Perceba, é lugar de abundância. Perceba, é lugar onde o céu reina na terra, na sua história. Perceba, é lugar onde Isaac pôde ir e o diabo nunca mais tomou o que era dele. Deus quer te dar uma promessa, de dar a você algo que o diabo nunca mais vai poder tomar, porque você chegou em Berseba. Aleluia.